havendo número legal conforme a assinatura dos senhores vereadores, no livro de presença, evoco a proteção de Deus em nome do povo de Paranapuã. Dou por aberto os trabalhos da 51ª sessão ordinária, a 13ª legislatura do dia 24 de julho de 2019. Peço ao edil Gilmar de Freitas e faça a leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um dia, mais uma sessão, mais uma noite. Agradecer à população de Paranapuã presente a essa sessão ordinária, senhores e senhoras, munícipe, vocês é muito bem-vindo a esta casa de lei. Vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra no Velho Testamento, o livro de Josué, capítulo 1 e versículo 1. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da 50ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de junho de 2019. Por questão de ordem, senhor presidente, no termo do parágrafo 5º do artigo 134 do regimento interno desta casa, solicita a dispensa da leitura da ata da 50ª sessão ordinária, realizada em 10 de junho de 2019. Está em discussão o pedido do edil Sérgio Fernandes. Está em votação o pedido do edil Sérgio Fernandes. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, o contrário que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 50ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 50ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, os contrários que se levantem. Aprovado por todos. Comunico, senhores vereadores, que vamos passar para o expediente, onde no livro de inscrição se encontra aberto para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente, explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Conselho Comunitário de Segurança consegue
Paranapuã, São Paulo. Paranapuã, 28 de maio de 2019. Ofício de número 2, 2019. Ao senhor presidente. Cumprir-nos da oportunidade em saudar Vossa Excelência, onde temos a grata satisfação de informar-lhe que, em reunião realizada no dia 10/5 de 2019, foi dado posse aos membros eleitos para o biênio 2019-2021 do Conselho Comunitário de Segurança de Paranapuã, CONSEG, e o qual ficou assim constituídos, membros natos. O Dr. Marcos Alberto Negrelli da Silva, delegado de polícia, e o Marcos de Jesus Traba, primeiro sargento, comandante da Polícia Militar. E o membros efetivo, o presidente é o Emerson Antônio dos Santos, o vice-presidente é o Laerto Hermenegildo Massuia Fim, e primeiro secretário Solange de Paula Pereira Neves, e o segundo secretário Edneia da Silva Destro Almeida. Diretor social de Assuntos Comunitários, Verediana de Mesquita Pedro. Sem mais para o momento, renovo a Vossa Excelência o protesto de cima de considerações. Hermes Antônio dos Santos, presidente. Excelentíssimo senhor Valdecir Pinheiro de Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Paranapuã, 13 de junho de 2019, ofício de número 127 de 2019. Presidência da Câmara Municipal, requerimento verbal de ofício de número 35 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, com nossos cumprimentos e em atenção ao quanto solicitado por meio do ofício referido, devidamente aprovado pelo soberano plenário dessa augusta Casa de Lei, vimos esclarecer que novamente foi realizado o serviço de tapa-buraco existente na vicinal Odilão Nogueira de Aguiar, próximo à ponte do Córrego do Caeté, sentido Mesópolis-Paranapuã. Cingido ao exposto, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de considerações. Sérgio Antônio Moreno, prefeito municipal. Ao senhor Valdecir Pinheiro de Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar sobre matérias lidas no expediente, e não são permitidas à parte. Com a palavra do edil Gilmar de Freitas. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais edis que fazem parte da mesa. Cumprimento a população, Marta, o Rome, o Emerson, enfim, os munícipes presentes a esta Casa de Lei. O nosso muito obrigado, vocês é muito bem-vindo. Eu conto o requerimento aí, a resposta do requerimento sobre aquele buraco existente lá na Odilão Nogueira de Aguiar, rodovia Paranapuã-Mesópolis. Foi feito lá o tampa-buracos pela segunda vez, e eu quero agradecer, né? Porque a gente fez os comentários, sessões anteriores, né? Devido, então foi corrigido. Eu estou aqui agradecendo o senhor prefeito, o fiscal-geral, o senhor Jair Gassi, pela dedicação. Pelo menos amenizou, né, um pouco o problema ali que vinha acarretando, colocando em risco até, poderia haver até um acidente, capotar um carro, né? Como eu comentei naquele requerimento, naquela época que houve assim perda de alguma peça de carro, mas graças a Deus não foi nada. Então, eu agradeço pelo reconhecimento, senhor prefeito, senhor fiscal, em considerando os proprietários de veículos que percorrem por ali, motocicletas, veículos de pequeno porte, grande porte. Então, era isso que eu queria dizer no pequeno expediente. Eu agradeço em nome de todos que circulam por ali com seus veículos. Muito obrigado. A tribuna continua livre. Com a palavra do edil Lorivaldo. Senhor presidente, boa noite. Em seu nome, a mesa composta, senhores edis,
e a população presente, o Romildo, o presidente do Conseg, o senhor Emerson e a dona Marta, e aos telespectadores também, né, que a gente fala sempre, está aqui e tem telespectador ouvindo nós pela internet. E eu quero dizer, eu também agradeço, porque quem fez, quem reiterou o pedido fui eu. Só que agradeço por ter ido a primeira vez, depois foi a segunda vez, só que precisa de uma terceira vez, que o buraco continua lá, de novo. Porque eu passo ali direto, o Edil Hélio passa ali direto, que o sítio dele é para frente um pouquinho, e o buraco está a mesma coisa. Então, eu não vou pedir mais não, eu só peço que o fiscal ou o prefeito anda lá e dá uma olhada, porque chega, é muita pedição e faz e não faz, e volta e não volta lá para ver como que ficou. E isso daí, se Deus me livre se acontecer um acidente, porque se acontecer, ele não vai se demorar aí 10, 20 anos para ter um precatório para vir, igual aconteceu do acidente ali na entrada da cidade, ele não vai cair na gestão dele. Mas a população vai padecer, porque isso tira da educação, tira da saúde, tira de uma contrapartida de um asfalto, tira de uma contrapartida de uma área de lazer, e vai indo. Então, se fosse arrumar, beleza, mas eu também não falo mais nada. Muito obrigado. Tribuna continua livre. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que escrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público, a seu critério, podendo conceder a parte. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias que estarão em pauta dos trabalhos para discussão e votação. Projeto de lei de número 11, de 30 de abril de 2019, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro 2020 e das outras providências. Esse projeto já foi lido nas sessões anteriores e hoje eu vou ler os pareceres. Primeiro é o parecer jurídico. Projeto de lei de número 11 de 2019. Assunto dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2020 e as outras providências. A introdução. Atenda ao que me fora solicitado através do senhor presidente desta Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faça em razão de contrato, livremente, apresento parecer jurídico a respeito do projeto de lei em epígrafe. Do projeto de lei de número 11 de 2019. O projeto de lei preenche os requisitos das normas vigentes, eis que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2020. O projeto de lei em epígrafe preenche os requisitos da legalidade, pois pretende o Executivo adequar sua legislação visando ao próximo orçamento para o exercício vindouro, atendendo assim à legislação federal e constitucional. Trata-se de um projeto de valia, pois o seu objetivo é esclarecer normas para a elaboração da peça orçamentária do exercício seguinte, fazendo assim cumprir as normas vigentes. Vale ressaltar que deverá ser realizada audiência pública, dando oportunidade e debate à população de Paranapuã. Conclusão. Pelo alegado, entendemos que o projeto de lei de número 11 de 2019 é passível de ser aprovado nos moldes da redação conforme apresentada. A matéria preenche o princípio da legalidade e eficiência, pois, como dito, prepara a nova peça orçamentária a ser apresentada em tempo hábil para viger no próximo exercício. É o meu parecer e apreciação dessa valente Câmara. Paranapuã, São Paulo, 7 de maio de 2019, João Alberto Robles, OAB, São Paulo, 81684. Pareceres das comissões permanente de Legislação e Justiça, Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, Educação e Saúde e Assistência. Parecer conjunto de número 3, de 2019. Assunto: projeto de lei de número 11, de 30 de abril de 2019, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2020 e das outras providências. Autor: Executivo Municipal.
Assim, pelo aspecto que nos cumpre analisar, por imposição do regimento interno, ou em seu artigo 67, 68, 69 e 70, respectivos parágrafos, com respaldo técnico do setor jurídico e do setor contábil, abaixo expomos. Exposição da matéria em exame. A propositura foi devidamente protocolizada nesta Câmara em 30 de abril de 2019, sob o número 114, sendo que a propositura não foi alvo de subemendas e ou substitutivos. A propositura foi levada ao conhecimento da edilidade na 48ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de maio de 2019, vez que fora lida em plenário. Composto por 25 artigos, parágrafos, inciso e alíneas, anexos e metas fiscais, riscos fiscais e metas e prioridades, o projeto dispõe sobre diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária do município, relativas ao exercício 2019. O projeto compreende, primeiro, as orientações sobre a elaboração e execução do orçamento municipal. Segundo, as prioridades e as metas da administração pública municipal. Terceiro, as alterações da legislação tributária municipal. Quarto, as disposições relativas à despesa com pessoal. Quinto, as regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sexto, outras determinações de gestão financeira. O parágrafo único do mesmo artigo aduz que integram a LDO os anexos de metas e riscos fiscais, as prioridades e metas da administração pública municipal e outros demonstrativos constantes no anexo respectivo. Criada pela Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes Orçamentárias busca orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, sintonizando-a com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estabelecida no Plano Plurianual. Nos termos do artigo 165, de caput da Constituição Federal, a LDO, juntamente com o orçamento anual e o plano plurianual, integra o sistema orçamentário dos entes federados, previsto no artigo 165 a 169 da ACF. Na elaboração desse instrumento normativo, deve o chefe do Executivo se guiar pelas premissas aprovadas no plano plurianual. Além disso, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 165 da CF, a LDO compreenderá as metas e prioridade da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da LOA. Disporá sobre as alterações da legislação tributária, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Conforme o artigo 169 da Constituição Federal, compete à LDO autorizar a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alterações de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Não havendo essa previsão na LDO, o ato que vier a conceder aumento de remuneração será considerado nulo de pleno direito, conforme disposição do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Complementar 101 de 2000. O projeto da LDO encaminhado a este legislativo está elaborado nos termos da portaria número 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamentos e Gestão, aplicável aos orçamentos da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. De acordo com a nossa lei orgânica, o projeto deve ser encaminhado à Câmara até 8 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Inciso 2º, artigo 94, da Lei Orgânica do Município, em consonância com o artigo 35, parágrafo 2º e 1º do ato das disposições transitórias da Constituição Federal. Sob esse aspecto, releva-se notar que o presente projeto foi encaminhado a esta Casa no prazo legal, protocolado em 30 de 4 de 2019.
Nos termos do parágrafo 2º do artigo 94 da nossa lei orgânica, a LDO de caráter anual constará. Artigo 94, parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas de prioridades da administração pública, incluindo a despesa de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre alterações na legislação tributária. Consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LC de 101 de 2000, a LDO, atendendo o disposto no parágrafo 2º do artigo 65 da CF, guardadas as respectivas distinções entre os entes federativos, deverá: primeiro, dispor sobre a. Equilíbrio entre as receitas e despesa. B. Critérios de forma de limitação de empenho. C. Normas relativas ao controle de custo e avaliação dos resultados dos programas financeiros com recursos dos orçamentos. D. Demais condições de exigência para transferência de recursos e entidades públicas privadas. Segundo, conter anexos de metas fiscais em que serão estabelecidas metas anuais e valores correntes relativas às receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública para os exercícios que se refere à parte D2 seguintes e ainda. A. Avaliação do cumprimento das metas relativa ao ano anterior. B. Demonstrativo de metas anuais, instruindo com memória e metodologia de cálculo que ajustem os resultados pretendidos, comparando-os com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consequência delas com as premissas e os objetivos da política econômica. C. Evolução do partido líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Terceiro, avaliação da situação financeira e atuarial. A. Dos regimes geral da Previdência Social e do próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. B. Dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Quarto, demonstrativo de estima de compensação de renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Quinto, anexo de metas fiscais onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Sexto, conter os investimentos com a duração superior do exercício financeiro. Se tal não ocorrer, o orçamento não poderá destinar recursos a esses projetos, e não ser que seja editada a lei específica para emitir sua inclusão no artigo 5º, no parágrafo 5º. Sétimo, estabelecer critérios para despesas de caráter continuado, artigo 17, parágrafo 4º. Finalmente, o Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, introduziu novas disposições a respeito dos PPAs, das LDOs e da lei orçamentária em seu artigo 44. Artigo 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participará de que trata a linha F do inciso 3º do artigo 4º desta lei, incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual como condições obrigatórias para sua aprovação na Câmara Municipal. Conforme informado na justificativa, foi realizada uma audiência pública no dia 6 de junho de 2019. É o relatório. Decisão das Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, Educação e Saúde e Assistência. As comissões permanentes corroboram o parecer técnico-jurídico apresentado, que instrui esse processo e emitimos. Quanto ao mérito, entendemos que o projeto de lei de número 11 de 2019 atende os requisitos de legalidade, constitucionalidade, financeiro e contábil. Assim, decidimos pela sequência do projeto em questão. Isto posto, somos pela aprovação da matéria. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, da Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 7 dias do mês de junho de 2019.
Comissão de Legislação e Justiça, Tiago Martinez Getini Figo, relator. Favoráveis, Hélio Yukio Shimazu, presidente, e Lorivaldo Silvestre Oliveira, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento. O Lorivaldo Silvestre Oliveira é o relator. Favoráveis, Gilmar de Freitas, presidente, e Maria de Lourdes Pereira Galbeiro, vice-presidente. A Comissão de Obras e Serviço Público, Maria José Aparecida Capelli Martins é a relatora. E favorável, Sérgio Fernando da Costa é o presidente, e Antônio Donizete Vicente do Nascimento, vice-presidente. Comissão de Educação, Saúde e Assistência, Maria José Aparecida Capelli Martins é a relatora. E favoráveis, Maria de Lourdes Pereira Galbeiro, presidente, e Lorivaldo Silvestre Oliveira, vice-presidente. Está em discussão o projeto de lei número 011, do dia 30 de abril de 2019. Está em votação o projeto de lei número 011, do dia 30 de abril de 2019. Que estiver de acordo apresentados, contrário que se levante. Aprovado por todos. Senhor presidente, não é matéria para do dia. Comunico, senhores vereadores, que está encerrada a ordem do dia, onde passamos para explicações pessoais, sendo que o vereador terá 10 minutos para suas conclusões finais, e não são permitidos à parte. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a se tratar, convoco os seus vereadores para a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Paranapuã, a ser realizada no dia 12 de agosto de 2019, segunda-feira, após o recesso do Legislativo. Agradeço a Deus pela proteção e orientação que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e conduziram os trabalhos. Agradeço às pessoas que compareceram à Câmara e nos honraram com as suas presenças. Boa noite a todos.